A constelação familiar, a gente chama de constelação sistêmica, tá? Que é um termo mais abrangente para poder trazer as informações do nosso inconsciente e como que essas informações do inconsciente, coisas que a gente foi captando durante toda a nossa existência, durante as nossas convivências, como que tudo isso é interpretado lá dentro no nosso profundo e que influencia nas nossas ações, nos nossos padrões e no nosso dia a dia. Então, por que que, na verdade, a gente tem a constelação chamada de constelação familiar, e mais popularmente conhecida como constelação familiar, mas ela é chamada, na verdade, de constelações sistêmicas ou posicionamentos sistêmicos, porque nós estamos inseridos em um sistema. Então, imagine uma grande rede com várias ligações, né? Então, você vai ter vários pontos de conexão nessa rede. É como se fosse uma teia, né? Uma grande teia de aranha. E você é um pontinho dessa teia. Mas você não está sozinha nessa grande teia, com tantas e tantas ligações envolvidas. Você é um ponto dela e você sofre influência de todos os outros pontos. E muitas vezes você não tem a clareza para enxergar quais desses pontos estão influenciando as suas decisões de vida hoje. Então, é muito interessante quando a gente começa a olhar dentro de uma visão sistêmica que é aplicada na constelação, é entender essa teia e que, na verdade, você está dentro de um grande sistema, que é essa grande teia. E aí você pode ampliar o seu conhecimento, porque a gente tem o costume, como seres humanos, dentro do nosso padrão comportamental de mente, a gente tem o costume de olhar tudo dentro de um raio muito pequeno. É só o que eu estou vendo à minha volta, é só aquilo que eu percebo e sinto no momento. E quando você trabalha dentro da constelação, você vai ampliar o seu raio. Então você vai ver uma parte muito maior da teia. E você pode tomar consciência. A consciência ela acontece quando você amplia. Então você coloca lá o seu binóculo, né? Você põe a sua lupa e ao mesmo tempo que você vai ampliar o seu olhar e vai enxergar mais longe, você vai compreender com a sua lupa tudo o que está em volta de um conflito, porque você vai olhar para esse conflito. Vamos falar de relacionamento, então, um conflito de relacionamento. Você vai olhar para ele e vai entender com mais clareza quais foram os fatores da sua história que estão influenciando dentro do seu olhar, né, dentro do seu inconsciente, que estão influenciando aquele conflito no relacionamento. E aí podem acontecer repetições de padrões de todos os tipos. Representação de padrão familiar, de inconsciente coletivo, daquilo que você trouxe. Então, muitas vezes um padrão vem sendo repetitivo dentro do seu sistema familiar há muito tempo. Uma crença sobre uma parte específica de um relacionamento, qual é o papel da mulher, qual é o papel do homem dentro do relacionamento. Aí você tem o teu pai, o teu avô, a tua mãe, a tua avó como espelho disso, e aí você repete sem fazer uma atualização para o seu momento atual, porque o nosso inconsciente ele traz as informações do passado e ele não atualiza, você vive com essas informações do passado no presente, né? E às vezes não é compatível. O presente ele está numa realidade completamente diferente dos padrões aprendidos no passado. O papel de uma mulher há 200 anos atrás servia àquela sociedade e hoje a gente tem um outro padrão. Mas a gente traz dentro da nossa história, dessa visão sistêmica, uma repetição que muitas vezes o nosso inconsciente ainda está lá dentro daquela história de 200 anos atrás, tentando fazer com que essa história, com que esses princípios façam sentido hoje, na realidade de hoje. Então, tudo que a gente pode começar a olhar e ampliar a consciência, que é um benefício muito grande que a constelação traz, a gente consegue ter uma ampliação podendo captar informações do passado, de padrões,
trazer isso para a consciência do presente, para que o seu presente momento possa ser modificado a partir da consciência que você tomou desses novos padrões, né? Desses seus padrões que vão sendo repetidos muitas vezes sem que se tenha percepção disso.